Oi, gente, quero falar com vocês hoje sobre a questão do microempreendedor individual. Ultrapassei o limite de faturamento do MEI e agora o que acontece de fato com a minha empresa? Pessoal, eu sou o Murilo, eu sou o contador Decisão Contábil e sou eu que toda semana produzo um conteúdo diferente para vocês. Então, aproveito para pedir que você inscreva-se aqui no canal e vai acompanhando com a gente todas as novidades que a gente traz de conteúdo relacionado ao microempreendedor individual e também a outros cenários aí nessa linha do empreendedorismo. Gente, quero falar com vocês sobre a questão do limite de faturamento do MEI, né, do microempreendedor individual. E para começar esse vídeo, o primeiro ponto que é legal a gente esclarecer é de fato qual que é o valor desse limite, o que vem gerando bastante aí discussão e confusão com o pessoal. Quando a gente fala do faturamento do microempreendedor individual, o limite que está em vigor desse faturamento é o valor de 81 mil anual, tá certo? Tem muita gente achando que o governo já aprovou o aumento desse faturamento para 130 mil. E na realidade existe um projeto de lei em andamento, mas não tem nenhuma aprovação, tá bom, gente? Então, quando a gente fala de limite de faturamento, estou gravando esse vídeo com vocês até então o limite do faturamento é de 81 mil anual, tá bom? É importante a gente esclarecer isso porque é justamente em cima do valor do limite de faturamento é que a gente vai observar o que a gente tem que de fato fazer com a sua empresa, tá certo? Quando a gente fala em relação desse limite, a próxima etapa é justamente verificar o quanto que nós passamos desse limite de faturamento. Por quê? Porque o governo coloca duas regrinhas para a gente em relação a quando você ultrapassa esse limite. Quando a gente ultrapassa esse limite, o que ele chama de até 20%, a gente tem uma situação que a gente faz perante o seu CNPJ, e quando a gente ultrapassa esse limite acima dos 20%, existe uma outra forma que a gente tem que lidar com esse excesso do faturamento. Então, ou seja, quando eu falo aí de 20%, significa que se você passou o seu faturamento em até 97.200, a gente vai optar aí nessa questão do recolhimento sobre a diferença do que você excedeu do faturamento. Então, ou seja, relembrando, se eu ultrapassei o limite do meu faturamento e esse ultrapassar ficou até 97.200, você vai recolher aí uma guia complementar em cima da diferença desse faturamento dentro ainda da sua empresa como microempreendedor individual, tá certo? Quando que você vai recolher isso? Quando de fato for fazer a declaração lá do MEI e informar esse excesso de faturamento e faz o recolhimento aí desse excesso para que você continue aí com a sua empresa habilitada, tá certo? Agora, Murilo, ultrapassei o valor acima dos 97.200. Como é que funciona? De maneira, na verdade, imediata, a sua empresa ela passa a optar pela questão do Simples Nacional e aí você tem que fazer o recolhimento do imposto de acordo com esse formato. Então, ou seja, pessoal, quando você ultrapassa esse limite acima dos 20%, a gente já tem que fazer o recolhimento aí sobre o seu faturamento de acordo com a tributação do Simples Nacional e não como microempreendedor individual. Quando que a Receita Federal vai ficar sabendo disso? Hoje, na verdade, ela utiliza-se de base o que você informa lá na declaração anual do MEI. Então, lá você preenche o valor de faturamento e esse valor de faturamento deve ser de acordo com o que você emitiu de nota fiscal dentro do portal aí da prefeitura. Então, ou seja, esse valor de faturamento que você informar vai ser utilizado como base de dados para que você consiga definir como que vai ser a atuação da sua empresa a partir desse excesso de faturamento. É muito importante que vocês tomem cuidado, porque é nesse momento que vocês preenchem a declaração que tem que ser feita essa próxima etapa, informando aí o desenquadramento da condição de MEI e essa opção aí pelo Simples Nacional, inclusive na parte do recolhimento do imposto. Então, quando a sua empresa ela sai do microempreendedor individual, agora como Simples Nacional, obrigatoriamente ela tem que ter um acompanhamento contábil, né? Então ela precisa de auxílio de um contador para que consiga fazer com vocês essa apuração e esse controle perante a Receita Federal e os demais órgãos. E aí quando a gente fala na questão do Simples Nacional, o que você paga de tributação ele é diferente. Você não paga mais aí uma guia única, né? De acordo com o MEI, por exemplo, você paga uma guia fixa. Aqui no Simples Nacional você vai pagar a tributação de acordo com o que você emitir de nota fiscal. Então, via de regra, né, comércio, você vai iniciar pagando 4% de imposto em cima do seu faturamento, e aí serviço você começa pagando 6%, tá bom?
e você, via de regra, tem algumas diferenças de acordo com a atividade, mas basicamente você inicia aí nessa faixa tributária. Então, ou seja, você não pode mais, por conta, continuar acompanhando seu CNPJ como MEI, tem que ter o acompanhamento aí do contador, e ele que vai te prestar todo o auxílio nessa questão da apuração, para verificar de fato, garantindo que você tenha menor tributação de acordo com a sua empresa. Pessoal, tem alguma dúvida, não sabe de fato como fazer esse processo de desenquadramento, como informar a Receita Federal essa ultrapassagem de faturamento, entre em contato com a gente que a gente consegue te auxiliar nessa etapa aí de formalização e também de enquadramento como simples nacional. Tomem bastante cuidado para vocês não prejudicarem o CNPJ e para que de fato você consiga dar continuidade aí no mesmo CNPJ, na condição de MEI, migrando ele para simples nacional. Entre em contato com a gente, que a gente tem bastante cliente que a gente faz essa etapa de formalização e acaba acompanhando aqui junto com o escritório, tá certo? Deixe seu comentário nesse vídeo com alguma dúvida que você tenha, eu também vou te auxiliar nessa etapa. Obrigado, gente, até a próxima.